Vamos falar de um assunto bem sério, gente. Em 5 dias, 4 policiais foram baleados aqui no Rio Grande do Norte. 2 morreram, um ficou gravemente ferido, o outro levou um tiro de raspão na cabeça. Sobreviveu por sorte, né? A bala atingiu, o capacete protegeu. E a bandidagem, né, tá reinando aqui e assim, sem piedade da polícia, né? Os policiais que sofreram tentativas ou assaltos, eles não reagiram. Eles entregaram tudo pacificamente. Mesmo assim, os bandidos, assim que detectaram ali que se tratava de policiais, eles atiraram para matar, Tiago. Infelizmente é assim, né, que acontece. Olha, falar dos casos aqui, o cabo Francisco Marcolino Sobrinho, de 44 anos, cabo da PM, morreu ontem. Ele era lotado na Rocan, lá de Mossoró. Ele foi atingido por um tiro quando foi vítima de um assalto na noite da última quinta-feira, no bairro Santo Antônio. Infelizmente não resistiu, ele veio a óbito ontem. Um outro caso aconteceu aqui em Natal, né, Ana? Uma tentativa de assalto em Lagoa Nova terminou com um policial baleado. Isso foi ontem à noite. Ele foi socorrido, está fora de perigo aí, mas que susto, né? Ele que tentou reagir e acabou sendo atingido. Outro caso foi do policial civil Cleverson Luiz Fontes, 45 anos. Eu quero registrar que o Cleverson era meu amigo da época do colégio, estudou no Colégio das Neves, na minha época. Uma pessoa sensacional, alegre, generoso, bom coração, assim, um cara família. E assim, com muita tristeza, né, que eu trago essa notícia aqui da morte também do Cleverson Luiz Fontes. Mais uma vez, durante um assalto, né, ele estava saindo da casa dos sogros lá no bairro Planalto, os bandidos chegaram e assim, executaram, né, o Cleverson, inclusive na frente da família. Ele que não reagiu, entregou tudo, tentou proteger ali a família, dizendo para os bandidos levarem tudo, mesmo assim, ao constatarem que ele era um policial civil, os bandidos executaram o Cleverson. Então, são muitas notícias tristes e assim, a gente fica se perguntando, a polícia tem que ter tanto cuidado, né, quando vai para um enfrentamento com a bandidagem, se cobra tanto, quando o policial atira num bandido, ele vai responder processos, é tanta coisa, ele não tem nenhum tratamento diferenciado por estar ali, por ser um policial agindo, e aí os bandidos, eles não têm dó nem piedade dos policiais na hora. Mas existe a legítima defesa, sim, né? Nesses casos aqui que a gente falou, foram casos de não, questiona assalto. se questiona muito. A gente tem primeiro um problema tem que no o bandido Brasil atirar, para o policial reagir. A gente tá falando de outras, são operações policiais, né? A de reação ao assalto, é evidente que quem tá num assalto, um policial militar, tem que reagir e se tiver que matar o bandido, vai matar mesmo. Isso aí eu acho que ninguém questiona, né? O outro ponto é das operações policiais de, em alguns casos, haver algum tipo de excesso, mas eu acho que são coisas distintas aqui. O problema é que é um conjunto de fatores, né? A gente tem a impunidade gritante aí dos bandidos, amparados pela audiência de custódia e outros privilégios, desencarceramento promovido por alguns juízes e ativistas de direitos humanos, e isso deixa os policiais do lado, né, do lado da balança que está só pendendo, né? Tá só para baixo, né? Existem várias coisas que trabalham contra o policial. Além disso, as legislações, por exemplo, que determinam qual a arma o policial pode usar, né? Você tem uma limitação, e o bandido está recebendo arma de todo jeito. A questão do excludente de ilicitude, que se tenta ajustar essa questão, que é justamente essa que diz que o policial só pode atirar depois que ele estiver levando tiro. Vários fatores dentro da legislação, não é nem da legislação, mas dentro da questão da legislação criminal, acredito que seja isso, brasileira, coloca um policial em desvantagem. Aí você se pergunta, o policial deve pegar leve? O problema é, se o policial for muito duro com o bandido vai ser solto por conta da audiência de custódia e vai se vingar do policial. Não vai aliviar para o policial. Olha só que sinuca de bico o policial tá, né? Desprotegido pela lei. A lei hoje brasileira protege muito mais o bandido do que o policial. A gente fica se perguntando o que a polícia, né, o que as autoridades de segurança vão fazer como reação a isso que está acontecendo, porque está visível que os bandidos estão tentando executar policiais. Sim, né? É preciso tomar uma providência. Preciso tomar uma providência dura em relação a isso. E é bom lembrar, né, que toda essa política de flexibilização do crime, ela é promovida pelos partidos de esquerda, né? Então, os partidos de esquerda, eles promovem essa flexibilização do crime. Eles levantam bandeira de que bandido tem que ser desencarcerado. Não, como assim, o que é isso?
Você acha que Não, eu tenho certeza. A esquerda faz parte da ideologia, é o lumperproletariado, alguma coisa assim, que trata do mesmo. É um marxismo apontado pro bandido. O bandido é uma vítima da sociedade, então não, ele. Não. O bandido é uma vítima da sociedade. Bora, Tiago, que eu quero a treta no ar. Que só foi bandido porque foi oprimido. Existe essa corrente dentro dos partidos de esquerda que vai sempre colocar o bandido dentro de uma situação privilegiada, porque ele vai criar dispositivos para que o bandido, pelo fato de ser, né, oprimido ou então marginalizado, ou seja lá o que eles querem colocar, vai ter que ser passado a mão na cabeça, porque coitadinho não teve... Bora, Tiago, tem isso mesmo? A ideologia da esquerda? Me prove que não tem. Medeiros. Uma coisa é você tentar encontrar as razões para a realidade que nós estamos vivendo hoje. Outra é você aliviar a pena para quem é criminoso. São coisas completamente diferentes. Você pensar conjunturalmente o que é que nos levou a essa situação, você não acha válido? Você não acha que não tem relação criminalidade com pobreza, com marginalização? Olha aí como você está confirmando o que eu estou dizendo. Não, eu estou dizendo, criminalidade não tem relação com isso, sim ou não? Você que está dizendo. Não tem relação ou não? Você acha que o cara, a pessoa, eu não estou relativizando o crime que ele cometeu. Você está querendo dizer que o pobre obrigatoriamente vai virar, tem interesse em virar bandido? Eu não estou falando isso, não. Então como é que você está dizendo que o crime tem relação com pobreza? Eu estou dizendo que existe uma relação, sim, entre criminalidade e aumento dela com marginalização e com pobreza. Existe, isso está comprovado em vários estudos aí. Aqui no Brasil mesmo é um exemplo. Aonde você está insinuando, você está querendo dizer que a pessoa pobre ela é criminosa. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existe uma relação que precisa ser aprofundada e aí a gente não tem nem tempo para discutir isso. Tá, então você isso é uma coisa. Não, mas a gente tem que discutir Estudar isso. A criminalidade. Você está apontando um dado como se fosse verdade de que a pessoa pobre... Eu não falei isso em momento nenhum. Você está colocando palavras na minha boca. Não, mas é isso que eu quero entender. Foi o que você falou, que você disse que a pessoa, o criminoso, a miséria está relacionada com com o criminoso. Tipo, o fato de ter miséria vai fomentar o crime. Eu não falei isso. Então, eu falei que existe uma relação entre as duas coisas, entre os dois fatores. Qual é a relação? Existe uma relação, Cris. Áreas de maior pobreza, de maior exposição da sociedade à situação de vulnerabilidade, fomenta o crime. Existe nessas áreas uma maior prevalência da criminalidade. Então você está dizendo que o crime está mais presente aonde? Na periferia ou no centro da cidade? Onde há miséria, crime. Aí você está dizendo, onde tem mais miséria... Você acabou de dizer. Eu estou dizendo que existe relação entre as duas coisas. Não estou dizendo que uma causa é determinante da outra, não. Qual é a relação? Eu não sou sociólogo, vamos estudar. Não, mas, Tiago, você está me dizendo... Deixa eu concluir meu raciocínio, Cris, porque claro. A gente começa um raciocínio, você faz as intervenções e não deixa a gente concluir, e você acaba jogando pegadinhas e botando palavras na nossa boca e a gente não consegue falar o que a gente quer realmente falar. É fogo no parquinho, gente. Vamos lá, Tiago Rebolo. O que eu estou dizendo, eu separei meu raciocínio em dois. Eu estou dizendo que existe uma relação entre os dois fatores, não estou dizendo que uma coisa determina a outra, eu estou dizendo que existe uma relação e a gente pode passar horas aqui discutindo para se tentar chegar a uma conclusão em relação a isso. Agora, isso é uma coisa, isso fica lá para a sociologia, para a gente discutir, para a gente tentar corrigir para o futuro. Como é que a gente tira as pessoas do crime? Existem inúmeras saídas que a gente pode pensar aqui. E eu acho que é preciso pensar nisso. Mecanismos sociais para que a gente tire as pessoas do crime, para que a gente reduza a incidência de crime nessas regiões. Isso é uma coisa. A outra coisa é a penalidade para quem pratica um crime. Você querer estudar, querer pensar em formas de você reduzir a criminalidade e pensar a criminalidade como um fenômeno que tem a ver com o ambiente em que aquela pessoa vive é uma coisa e que é preciso pensar para a gente corrigir para o futuro. Agora, isso não significa que você está passando a mão na cabeça de bandido. São duas coisas completamente distintas. A audiência de custódia passa a mão na cabeça do bandido? A audiência de custódia é um problema, reconheço que é um problema. Pois é, mas ela é usada sob esse mesmo princípio, de que o bandido não pode ser tratado com violência pelo policial. Que o bandido é uma pessoa, né, que tem moral e que tem que ser tratada, tem que ter, por exemplo, se o policial empurrou o bandido na audiência de custódia, isso vai pesar contra o policial, porque ele não tratou direitinho o bandido. Então, esse tipo de coisa que eu falo que está dentro Sou contra esse tipo de postura. Mas isso está dentro da mesma justificativa, Tia, porque uma coisa vai levando a outra. Você primeiro vai criando essa narrativa de que o pobre, tadinho, virou bandido, entendeu? Mas é uma questão moral antes disso. Quem tá falando tadinho? Eu não estou dizendo que é você que está falando. Estou falando que que bom, então. Não, claro, Tiago, que é isso, pelo amor de Deus. Estou falando que existe dentro dessa corrente de esquerda que quer, né, criar o marxismo criminal, né, de dizer isso. Que inclusive você tá exemplificando essa relação pobreza-crime, né? Isso eles usam isso para dizer que, tipo, se as pessoas, a miséria levou o cara a cometer o crime. Só que a gente tá vendo a criminalidade
associada a outras coisas além da pobreza, né? Não é só o traficante não é porque ele era pobre que ele virou criminoso. Existem vários fatores, inclusive a própria impunidade, né? Além de endurecer a lei, como se corrige o problema da criminalidade, na sua opinião? Por onde começar a resolver o problema da criminalidade, além de aumentar Mas a gente não tem problema com a lei. A gente tem problema com o cumprimento da lei. Além disso, você acha que como é que a gente poderia corrigir o problema da criminalidade? Corrigir não, minimizar, porque corrigir, né? Nenhum país do mundo, nem a Noruega lá, que tem quase um de IDH, consegue ter criminalidade zero. Mas como trabalhar para minimizar esse problema? Você tem que punir o cara, Tiago. Como é que eu tenho um tráfico? Só punir você acha que resolve? Só a punição? Só punir? Você queria fazer o quê? Você quer pegar o cara no colo e dizer, ai, tadinho, você não é criminoso. Então, você acha que todo o problema reside aí? Só na punição? Hoje, o problema do Brasil é a impunidade do criminoso. A gente tem uma impunidade estrutural no Brasil. Não só com o criminoso traficante, mas com até os criminosos políticos. Mas dentro da criminalidade violenta, traficante, assaltante, pessoas que assaltam uma armada, pessoas que praticam violência criminal. Você acha que a longo prazo esse é um remédio para resolver a criminalidade? Qual o remédio? Não, tô perguntando, você acha que é o remédio para acabar com a impunidade? A gente tem uma lei que aqui não é cumprida, a gente tem que cumprir a lei. Olha, gente. Né? É isso que faz falta. A gente exemplificou aqui várias questões de desproporcionalidade entre bandido e polícia. Eu sou altamente, só para concluir, Ana, eu sou altamente defensor de se aumentar, sim, o rigor da lei para alguns casos. A lei já é rigorosa, Thiago, é isso que eu tô dizendo. Não, mas eu acho que em alguns casos pode ser ainda mais. Não, mas a preocupação hoje é porque eu digo isso, porque a gente às vezes se acomoda na lei. Assim, a gente corre logo para pedir mais lei. E cumprir o que Mas existe. a gente não tem cumprido, né? Esse é o grande problema. Defendo isso assim como você, concordo com isso. Agora, eu acho que isso aí é uma parte, é um fator para a gente resolver o problema. Eu acho que o problema é muito mais complexo e tem a ver, sim, com outras questões, inclusive com miséria, com pobreza, com a educação, com oportunidade, com emprego, né? Eu acho que tem tudo a ver, sim. Mas isso não faz a pessoa... Não, eu concordo perfeitamente. Aqui o que vocês colocaram, tá? Tanto o Tiago quanto o Cris, é fato, né, que a violência urbana, ela cresce à medida que a desigualdade social aumenta, né? Aqui as pessoas se revoltam. Não é a pobreza em si que gera a violência. Que determina, né? Que determina isso, mas claro que a revolta, né? A desigualdade, a questão do empobrecimento da população também provoca essa revolta e gera esse aumento da violência.